Muito bem, amigos, virando o jogo no ar e, pois bem, não deu para o Ipiranga. Na partida de estreia contra Tombense, o Ipiranga, mesmo fazendo um jogo melhor no primeiro tempo, se viu em um contra-ataque, perdendo as chances do primeiro tempo, tomou um gol e não conseguiu reverter o marcador, acabou perdendo por 1-0 para Tombense na partida de estreia do quadrangular final e agora vai em busca do acesso à Série B nas 5 partidas que ainda restam. Mas de fato o sentimento ele é ruim, ele é amargo, embora a festa da torcida no Estádio Colosso da Lagoa tenha sido realmente algo muito bonito. Wesley, seja muito bem-vindo aqui ao programa Virando o Jogo mais uma vez. Feliz em estar aqui, é certamente frustrado, assim como todos os apoiadores do Ipiranga. Eu acho que a ponto positivo de se destacar fica a volta do público, pelo menos parcialmente. Tomara que consigamos retomar a nossa paixão por completo nos próximos dias. É uma semana que com certeza é ruim, porque nós tivemos a derrota do Internacional, a derrota do Grêmio, a derrota do Ipiranga, só falta o Atlântico perder na quarta-feira para o Horizontina, né? O Atlântico que jogou contra o Horizontina na partida de estreia e acabou empatando. Só o que faltava é acabar perdendo o jogo na quarta-feira, mas isso é outra história. Vamos começar falando sobre o Ipiranga, porque de fato foi uma festa muito bonita. Depois de mais de um ano e meio sem torcedores na arquibancada do Colosso da Lagoa, nós vimos uma festa muito bela, uma festa realmente muito bonita nas arquibancadas, o pessoal da Copa voltando a trabalhar, o pessoal comprando a sua pipoquinha, o pastel, o refrigerante, foi uma... Eu disse pela manhã e repito que eu acho que o Colosso da Lagoa voltou a viver, voltou a respirar. É inconcebível uma partida de futebol sem torcida, não faz o mínimo sentido. E depois de um ano e meio, embora o resultado tenha sido adverso, eu acho que é bom se destacar e trazer como um episódio à parte do que foi o jogo. A festa da torcida e que bom, Erechim recebendo um jogo de uma magnitude muito grande, com uma partida que foi televisionada, teve o recurso do VAR que foi utilizado no primeiro tempo, um possível pênalti contra a Tombense, mas um lance que de fato a arbitragem acertou, porque o jogador da defesa do time da Tombense estava com a bola colada ao corpo. Agora, foi um capítulo à parte e que bom nós termos esse reencontro entre torcida e clube. Eu acho que isso é fundamental, considerando aí que a gente passou quase que 2 anos sem ter a presença da torcida. E eu não sei o que o Eric compreende nesse ponto, mas eu acho que ele vai concordar. Eu acho que o futebol ficou mais frio, Eric. O esporte ficou mais frio sem a presença do público, porque, modéstia à parte, claro, o esporte ele é movido à paixão das pessoas. Então, não ter as pessoas dentro do estádio faz uma falta imensa e a gente sabe o quanto é importante a presença do torcedor, não estando só em dia no extracampo, como também apoiando dentro das 4 linhas, claro, no seu devido espaço. E nós teremos, claro, esse período ruim, ele já passou. Por mais que lá na Arena, em Porto Alegre, tenha tido uma baderna, depois talvez nós possamos entrar nesse assunto, tenha tido uma baderna na falta de organização da Arena para receber um evento que com uma porcentagem maior do que foi aqui nós tínhamos o percentual que correspondia a 2.500 pessoas, tivemos um número até menor do que isso, e tudo dentro dos conformes, seguindo os protocolos sanitários, o que não aconteceu na Arena. E os eventos, eles retornarão com o público, isso não tenho dúvida nenhuma. Em 2020, até na final da Libertadores, Palmeiras e Santos, nós tivemos algum público muito diminuto, com algumas pessoas que acabaram tendo uma permissão. Nesse ano, em 2021, em Montevidéu, acho que nós teremos mais uma vez esse público se fazendo presente e deve voltar de forma gradual a uma normalidade. Lá em Minas Gerais tivemos também um jogo entre Internacional e Galo com torcedores atleticanos. Um total de 7.000 pessoas acompanhando o confronto entre o Inter e o Atlético. Aqui na Arena também teve presença de volta de 6.500 torcedores do Grêmio, né? O Grêmio colocou à disposição 17.000 ingressos e acabou recebendo 6.000 pessoas ou algo em torno disso dentro do seu estádio. Bom, vamos lá. Eu quero falar sobre o jogo. O Ipiranga perdeu para Tombense por 1-0 e eu reitero aquilo que falei
pela manhã. Nós tivemos um jogo em que no primeiro tempo o Ipiranga teve 15 jogadas ofensivas. Desperdiçou, e é o que eu lembro de cabeça, 2 jogadas, uma do Diogo Sodré, que ele limpa da marcação, ele chuta e o goleiro adversário faz uma defesa de mão trocada, talvez o lance da partida, e depois uma outra bola, que esse mesmo Diogo Sodré teve a chance, ele bateu ao lado esquerdo do goleiro, ele acabou pegando mal na bola, saiu com a parte externa do pé. O Quirino teve algumas escapadas e infiltrações, o Ipiranga foi muito inteligente nessa bola nas costas da defesa e foi melhor no primeiro tempo do que o time da Tombense. E aí a estratégia, porque a estratégia da Tombense no segundo tempo teve eficiência. Em uma bola, jogou por uma bola, fez o seu gol e depois se retrai. E o Ipiranga até tentou depois, mas não é característico. O Ipiranga não tem muita essa característica de ir pelo corredor e ficar cruzando bola. Gosta de trabalhar e viu o seu meio-campo congestionado, até mesmo naquele último terço, onde ficou estagnada a defesa do time da Tombense, e não conseguiu achar espaços. O jogo terminou em 1-0 e o Ipiranga, assim, lamenta muito. Foi lamentável até mesmo pela própria comissão técnica começar com um revés e principalmente se tratando de um jogo que era dentro de casa. Agora, analisando que nós temos ainda 5 partidas, obrigatoriamente o Ipiranga tem que vencer uma, se quiser se classificar, se quiser o acesso à Série B, uma partida tem que ser vencida fora de casa. Esse é o retrato do equilíbrio que foi essa partida, também foi visto ontem, porque o Novo Horizontino, pasmem, conseguiu perder de 5-0 para o Manaus. Então, está tudo muito indefinido. E aí eu pergunto, Wesley, o sonho do acesso ele continua vivo mais do que nunca, embora a derrota tenha sido muito dolorida. O sonho continua vivo, embora me preocupe, Eric, com o fator que eu destaquei aqui na última semana, que era vencer dentro de casa é fundamental, porque estando em casa, na minha concepção, pelo menos como torcedor e analista, se está mais próximo da vitória. Embora isso não tire o mérito de tentar vencer fora. É ruim começar com um revés, isso também me faz repensar questões psicológicas do elenco, que eu espero que não sofra com isso, eu sei que tem condições, e a comissão técnica tem total condição de conduzir isso da melhor forma. Agora, a gente não pode esperar que os 3 pontos caiam do céu. A gente tem que continuar trabalhando. Eu vou reiterar aqui mais uma vez o que eu sempre digo, que o trabalho é o único caminho para o pleno sucesso. Eu não tenho dúvida que isso vai seguir no Ipiranga, só que me preocupa o fato de ter começado em casa perdendo. Agora vai ter que ir em busca de um resultado positivo fora. Eu imagino que devolver o que foi feito aqui, vencer em Tombos, em Minas Gerais, seria algo possível. Eu não acho difícil, não acho impossível vencer em Manaus também, apesar de achar que é bem difícil. Ainda mais se o jogo for sediado na Arena da Amazônia, a torcida realmente ela faz uma diferença. Ou até mesmo em Novo Horizonte. Para quem viu a partida em Novo Horizonte, onde o Ipiranga perdeu por 1-0, teve muitas chances de conseguir empatar. Talvez um empate seria algo mais justo naquela partida. Então o Ipiranga sim vai ter que ir atrás, seja em São Paulo, seja em Manaus, seja em Minas Gerais, vai ter que ir atrás de um resultado positivo. Conversei com o preparador físico do Ipiranga ainda pela manhã e ele falava, olha, o Vila Nova perdeu a partida de estreia e depois foi campeão da Série C. Quem sabe se conseguíssemos repetir esse feito seria algo inacreditável. Quer dizer, ou compreensível dentro daquilo que o Ipiranga fez, um primeiro turno e um retorno, onde o Ipiranga esteve liderando algumas rodadas, mas aquilo que se fala, a Tombense tem uma classificação pior do que o Ipiranga. Agora, o que é a grande diferença é que é outro campeonato, é um campeonato que se esquece e agora nós começamos um novo, e nesse novo campeonato o Ipiranga começa com a perna esquerda. É difícil, mas não se pode desacreditar do trabalho, né? Que a gente sabe que a conjuntura que o Ipiranga vem tendo nos últimos tempos, ela faz merecer o acesso. Só que para isso tem que comprovar dentro do campo. E às vezes nem sempre as coisas saem como esperado, mas não pode se desapegar do trabalho e acreditar, eu acho que nesse momento é o principal. E nós continuamos acreditando. Disso não tenho dúvida nenhuma. Alguns torcedores até criticam e o momento não cabe. A crítica, claro, ela pode ser feita, mas o momento é olhar para a campanha que faz o Ipiranga com um olhar diferente, porque o Ipiranga está, talvez, no que foi desenvolvido até agora, com a maior chance em conseguir chegar a esse acesso. Mais até do que ano passado,
apesar das pessoas discutirem da qualidade daquele grupo, esse grupo coletivamente era melhor. Essa é a minha opinião. Vamos com tudo, vamos esperar que mais 5 jogos o Ipiranga consiga a pontuação necessária, se for 10, se for 9 ou se for 11, para chegar ao tão sonhado acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Wesley, todo mundo quer saber, o Internacional aceitou a derrota para o Atlético Mineiro ou foi algo natural porque o Atlético Mineiro é mais time que o Inter? Quero a tua opinião. Eu quero primeiro começar dizendo, né, tivemos a queda do WhatsApp, das redes sociais. Tomara que o técnico responsável por mexer nessas redes não seja o Diego Aguirre, né, para ele... porque se depender dele não vai substituir fio, não vai substituir cabo, nós vamos continuar incomunicáveis. Agora, falando em si do Internacional, eu acho que o Inter fez por merecer, em dado momento do jogo, pelo menos abrir o placar. Aí a gente pode salientar, principalmente para mim, o final do primeiro tempo, quando o Internacional busca ações ofensivas mais incisivas com o Tyson, trabalhando pela meia, até um dos lances onde ele recebe, limpa e bate no contrapé do goleiro do Atlético, que brilhantemente vai fazer a defesa. Depois o Tyson toma uma decisão errada e não toca a bola na lateral, quem entrava reto em frente ao gol era o Yuri Alberto, e aí acabou tendo a infelicidade de tomar a decisão incorreta. Mas eu acho, Eric, que o Internacional fez uma partida equilibrada com o Atlético e acabou perdendo aí, talvez, eu defendo aqui o trabalho do Diego Aguirre, mas o Inter perdeu na inconstância e, por vezes, também na passividade do Diego Aguirre. Por falar em Diego Aguirre, na coletiva, ele foi muito questionado do porquê ele não alterou o grupo. E eu quero saber, fazer uma pergunta para o Wesley, será que o Diego Aguirre confia no seu banco de reservas? O próprio Diego Aguirre falou em entrevista coletiva avaliando essa partida. Vamos ouvi-lo. Boa noite. Eu acho que fizemos um bom jogo contra um rival muito forte. E eu não encontrava trocas para fazer porque entendia que as opções, os jogadores que estavam dentro do campo estavam fazendo um bom jogo e eu não vi ninguna situación de jugadores que no estaban en un buen nivel como para tirar ellos. A veces no es una obligación también trocar jugadores. Son opciones, nos teníamos opciones boas, es verdad, no banco, mas para trocar tem que entrar um e tirar a alguém. Então, eu achava que estaban todos haciendo un buen trabajo y bueno, aconteció que tomamos un gol no final y perdimos. Mas son cosas que pueden acontecer, mas obviamente que tenemos que aprender de la derrota también. A ver, está claro que Inter fez una boa partida. Ainda ninguém preguntó por eso, por el juego. O sea, yo sé que tal vez puede ser opciones de hacer trocas, mas yo lo que quiero rescatar fue que el me jugó de igual a igual, mereció. En un primer tiempo fuimos más que Mineiro y no matamos el juego o no hicimos los goles que tal vez tuvimos situaciones para hacer y acabamos perdiendo el juego. Esa fue la realidad. Después vamos a ir viendo juego a juego. Esa es una dificultad que no solamente tiene Inter, para todos los teams. Vamos a ir viendo, trabajando en la recuperación. Vamos a tener opciones de algunas trocas. También es verdad de que perdemos jugadores importantes que están saliendo, que fueron convocados para la selección. Muchas cosas en la frente. Mas eu sentí que Inter jugó de igual a igual, mostró que está preparado para ganar de cualquier uno. Y entonces fiqué contento con la personalidad del equipo, con el juego, con la actitud. Ahora, entonces, para mí eso es lo más importante del juego de hoy.
Esse é o uruguaio Diego Aguirre tentando dar algumas explicações e eu concordo com ele. Acho que o primeiro tempo do Inter foi muito bom, criando até mais que o Galo Mineiro. O que ele errou, Wesley, foi no segundo tempo, que ele não trocou. Pois até é, com algumas né? possibilidades. Aliás, a coletiva inteira é no mesmo questionamento. Por que tu não trocou, Diego Aguirre? Por que tu não colocou outro jogador? Eu vou trazer um bastidor fora do Internacional que está diretamente relacionado a ele. Eric, que não é um defensor da minha tese, certamente vai abrir discussão. Celta de Vigo não está fazendo uma campanha admirável na La Liga. E aí, cogita-se a saída de Tchatcho Kodê. Então, eu já vi gente pedindo a reformulação técnica do Internacional para o ano que vem, repensando seriamente na manutenção do Diego Aguirre, tá? Relembrando sempre que eu respeito e mantenho a posição de total coerência com quem está comandando a Casa Mata Colorada, mesmo sabendo que a gestão Barcelos pode buscar o Cudê no fim do ano. Tu faz isso para provocar. Eu sou um total crítico do Eduardo Cudê. Aliás, se pudesse dizer o Eduardo Cudê, o Miguel Ángel Ramírez, que vão para caixa prego. Porque o que fizeram com o Internacional, esse cidadão, o Eduardo Cudê, que, se tu for... Aliás, a tua colocação foi perfeita. Sabe por quê? Porque o Internacional tem uma deficiência em jogadores com velocidade pelo lado de campo. Trouxeram o Gustavo Maia, o Diego Aguirre deixou ele jogar 30 segundos. Não, deixou ele jogar... Ele jogou 20 minutos 20 minutos, 30 minutos, 20, 30 minutos, que seja. E ele abraça o Patrick e não larga, né? Ele não largou o Patrick. E muito se deve a essa falta de jogadores que tenham velocidade para ir pelo corredor, porque o senhor Eduardo Cudê não gostava de jogar dessa maneira. E o elenco do Inter ainda tem uma remanescência do Eduardo Cudê, mesmo com algumas mudanças do Abel. O Abel também teve que improvisar, mais ou menos, o Caio Vidal, que jogava muito bem com o Abel, com o Diego Aguirre não se acertou. Agora... me parece que o Diego Aguirre dá alguns recados. Por que ele não trocou? No mínimo porque ele acha que o banco de reservas dele não tem qualidade suficiente para encarar o Galo Mineiro. Aliás, o Cuca, né? O que dá para dizer? Depois me chamam de puxa-saco do Cuca. O Cuca faz duas alterações que dão um nó tático no Diego Aguirre. Ele coloca o Keno e coloca o Savarino. Ele faz um rebuliço tão grande ali no meio-campo e no ataque, que empurram a defesa do Internacional para trás, que o gol naturalmente iria sair. Por mais que não tivesse tido tantas chances, o Atlético Mineiro foi superior no segundo tempo, muito pelo Cuca. O Cuca deu gás para o time, fez com que o Atlético recebesse sangue novo nas partes ofensivas do seu elenco e, sem surpresa nenhuma, assim o fez com jogadores de muita qualidade. Eu também enxergo isso. Observo que o Atlético hoje, muito por conta da participação empresarial, né, que tem uma família que mantém o patamar de contratações do Atlético, e vai ser um brigador pelos títulos dessa temporada. Mas eu também eu nem vou entrar nessa discussão aí dos técnicos, tá? Para mim o Diego Aguirre ele tem que continuar, pelo menos para esse ano, até porque eu lembro, antes até da vinda do Diego Aguirre, eu preferia o Lisca na escolha para ser o técnico do... Pois onde está o Lisca hoje? Não vem ao caso. E essa continuidade do Diego Aguirre, pelo menos para esse final de temporada. Eu vou trazer uma convicção minha para o torcedor colorado que está nos acompanhando. No próximo ano, na próxima temporada, o técnico do Internacional ainda vai falar espanhol. Eu não sei mais para frente como é que vai ser, se vai ser o Aguirre ou se vai ser numa quase que utopia Eduardo Cudê. Mas o técnico do Internacional para a próxima temporada ainda vai ser castelhano. Quem vai ser o próximo técnico do Grêmio é a grande questão. Se vai ser um técnico no início da temporada 2022, se vai ser um técnico ainda em 2021, porque a pressão para cima do departamento de futebol do Grêmio e também da comissão técnica, depois da derrota do Grêmio por 2-1 para o Sport Recife, ela é iminente. E as incertezas sobre qual será o desfecho de tudo isso, elas estão no ar. O fantasma da zona de rebaixamento, no jogo contra o Flamengo, ele tinha dado uma volta, foi passear e retornou. E está parado do lado da arena, às vezes ele faz algumas visitas no CT Presidente Luiz Carvalho. Quem falou após a derrota foi o técnico Luiz Felipe Scolari,
que até tentou, mas não conseguiu explicar o porquê o Grêmio segue ladeira abaixo rumo à segunda divisão. Vamos perguntar também se o jogo com o Ceará não foi um jogo em que nós tivemos uma performance boa. Nós podemos perguntar sobre outros jogos que tivemos performance razoavelmente boas. Quer dizer, não é de uma situação ou outra que nós vamos comentar agora que não evoluímos ou que não melhoramos. O que nós conseguimos de resultados até agora eram resultados que nos deixavam numa situação satisfatória. O jogo de hoje não criamos as oportunidades que criamos, por exemplo, no jogo do Ceará, não tivemos infiltrações, não tivemos posicionamentos de troca de posicionamentos, e isso facilitou um pouco o trabalho do esporte. Tivemos muitas oportunidades pelos lados do campo, tanto que fizemos uma série de cruzamentos, bem mais do que em outros jogos, mas a gente evolui ou tenta evoluir, ou trabalha no sentido de melhorar a equipe, e melhora em algum aspecto e algum outro aspecto piora. Tivemos um ou outro momento de descuido, por exemplo, nos 2 gols, tivemos uma ou outra situação que é trabalhada para que não se sofra aqueles gols, e sofremos. Então, é um momento ruim que nós estamos vivendo, é um momento difícil que estamos vivendo, e a gente trabalha para conseguir modificar e não tem conseguido totalmente, mas a gente tem trabalhado para isso, e acredito eu piamente que nós vamos conseguir fazer com que o Grêmio saia dessa situação. Nós temos que motivar o nosso grupo, nós temos que mostrar a eles que nós tínhamos 0,8 de aproveitamento, hoje temos 5, e conseguimos 52, 53% de aproveitamento nos jogos que nós trabalhamos com a equipe, e são esses os detalhes de melhora que a gente tem. São números, são pontos. Infelizmente, a situação nos leva a um ponto crítico nesse momento, que ainda nos faltam mais 4, 5, 6 pontos para nós ficarmos equilibrados. Trabalhar durante a semana, eu não posso, de jeito nenhum, discutir com meus jogadores ou pensar diferente do que eu vejo o que eles fazem durante a semana. Muita vontade, muita dedicação, muito trabalho. Quem sabe a ânsia de nós sairmos dessa situação faz com que a gente cometa um ou outro equívoco durante o jogo. Tá aí as palavras do Felipão. A coletiva do Felipão e do Marcos Hermann também tem um capítulo à parte. Os 7.000 torcedores ali, 6.500 que o Wesley fala, que estavam lá presentes no reencontro da torcida com o Grêmio, chegaram até a vaiar o grupo de jogadores na saída do gramado, porque foi feio. O Grêmio foi surpreendido pelo Sport Recife, tomou 2-0. O Douglas Costa até fez um gol aqui, que nós brincamos, um gol de Maradona em Nápoles. Foi um golaço, mas um gol que não vale porcaria nenhuma. Agora, o Grêmio ontem me ligou o sinal de alerta e eu não tenho a certeza que o Grêmio vai conseguir escapar do rebaixamento. Aliás, está muito mais próximo da queda do que de se livrar. Eu vou ser incisivo. Isso pelo futebol, tá? Não pela tabela. Eu vou colocar aqui, eu sempre gosto de dizer que é convicção minha, tá? Porque senão vão achar que eu tô criando achismo dentro do Grêmio. Se o Felipão não ganhar os próximos 2 jogos, ele vai pedir o boné, vai pedir a mala, a pipa de vinho, o que quer que seja aí, que eu sei que o pessoal fez campanha, estamos junto com o gringo, ele vai tirar o Grêmio dessa situação. Até aí, ok. Agora, se ele vai carregar a pipa de vinho, parreira, cacho de uva, boné ou mala, não me interessa. Me interessa o fato que, se o Felipão não ganhar do Cuiabá e quem vem a seguir, vai deslanchar o barco. E aí é o seguinte, eu vim aqui trazer, eu não gosto de lembrar dessa passagem, tá? É constrangedor falar isso. Vim aqui trazer cartaz para defender o Felipão, a manutenção do trabalho, e eu acreditava que ele ia tirar o Grêmio da situação. E aí tem gente que diz que é o meu cartaz que está dando problema, né? Então, assim, é difícil. Porque depois que o cartaz veio aqui, comigo, defender as convicções do Felipão, campeão do mundo, multicampeão com Grêmio e Palmeiras, enfim. Depois do cartaz, o Grêmio foi eliminado nas 2 competições eliminatórias que disputava.
E eu sou obrigado a dizer aqui que se o Filipão não ganhar os próximos 2 jogos, eu temo com o que pode acontecer dentro do Grêmio, que eu já vi até gente pedindo a saída do Romildo Bolzan, Eric. Eu vi... eu vi pedindo a saída até da secretária da portaria do Grêmio. Querem a saída de todo mundo. Eu queria a tua opinião. Tu acha que tem que sair o Filipão ou não? Eu não acho que ele vai sair. Não, porque... o que tu quer? Tu quer que saia o Filipão? Porque quero? eu sou contrário à saída do Filipão. Pelo menos hoje, eu tô falando hoje, eu sou contrário à saída do Filipão. Não acho que é o momento, mas eu quero Eu não quero ver o Grêmio na 2ª divisão. E para mim, o nome responsável por tirar ou tentar fazer isso com o Grêmio, tirar o Grêmio da situação, ainda é o Luiz Felipe Scolari. Porque eu não vejo nenhum outro técnico tão identificado com o Grêmio a ponto de ser o Filipão ou ser Renato para tirar o Grêmio daí. Só que o Renato tá lá jogando futebol ali na praia, feliz da vida. E o Filipão tá aqui, apanhando, vendo uma situação caótica e que, na minha concepção, pode trilhar caminhos não muito positivos para o Grêmio. O Wesley até ele gosta um pouco do Renato. O Renato, depois da classificação contra o Barcelona, ele se distanciou do Flamengo e está cada vez mais próximo à seleção brasileira. Não é algo que eu concorde, eu acho o trabalho do Tite consistente, que deve ser permanecido, pelo menos até a Copa do ano que vem. Depois da Copa, nós vamos olhar para trás do que foi feito no futebol brasileiro até aqui, com alguns problemas sim que o Tite tem, mas eu nesse momento acho que ele tem todo o potencial para continuar sendo técnico da seleção. Mudei da água para o vinho, só para deixar esse pontinho aí. Mas quem falou, Wesley, foi o Dr. Marcos Hermann, vice-presidente de futebol do Grêmio. Esse é de quem a torcida do Grêmio tem pedido aos gritos, aos berros, a sua saída. Marcos Hermann, eu não tiro a razão do torcedor. Ele é o próximo prato dos Leões da Arena. Marcos Hermann será jogado aos Leões para combater a incompetência do senhor Romildo Bolzan. Que, aliás, mais uma vez, ontem eu estava acompanhando a coletiva, aconteceu o que eu sempre digo. Ele fez o uso dos poderes, né, que o pessoal aqui brinca comigo. O senhor Bolzan fez como fazia antigamente o senhor mestre dos magos. Sumiu. E pedir desculpas pelo resultado. Houve esforço, mas nós não tivemos a eficiência de aproveitar as maiores chances que nós tivemos e um volume de jogo muito maior que nós tivemos. Não fomos competentes para isso e merecemos o resultado, porque é assim que é o futebol. E vamos ter que remontar para quarta-feira, achar forças, e vamos ter que achar forças. Faltam 51 pontos para terminar o campeonato e nós estamos 2 atrás de sair da zona. Portanto, hoje, com uma vitória simples, sairíamos. Tivemos 65% de posse de bola, 5 chances evidentes, mas não tivemos a eficiência e a competência de colocar para dentro. Assim que vamos ter que ir para o próximo jogo e melhorar, não tenha dúvida disso. E é isso mesmo, é trabalho. Nós vimos, ao contrário que foi dito, foi perguntado na entrevista do Felipe, era evidente que nós estávamos numa evolução, era óbvio isso. Isso era estatístico, né? Agora, também é evidente que nos últimos 2 jogos nós oscilamos demais, e eu diria até que no jogo de Curitiba foi até pior, porque aqui nós temos um domínio acachapante, mas no jogo de Curitiba fomos muito mal, e hoje também, porque a rigor, nós temos muito mais time, no meu ponto de vista, que o Sport, mas realmente não conseguimos ganhar, né? Tivemos enormes problemas hoje. É óbvio que a insegurança bate, é óbvio que a frustração é imensa, né? De todos, né? E é óbvio que nós temos que trabalhar mais e mais, e é evidente que nós temos que trabalhar o emocional também, porque nessa hora o emocional bate muito, né? A gente sabe que é assim. Mas sempre lembrando, né? Porque uma vitória simples hoje nos tirava da zona, né? Nós não tivemos a competência de fazê-la, mas fica postergado para quarta-feira. Se nós vencermos quarta-feira, provavelmente a gente vai para uma situação melhor. Tá aí as palavras do Marcos Hermann, vice de futebol do Grêmio, que vê a situação
balançando e com muita pressão, não só para o departamento de futebol, como também o trabalho da comissão técnica. As definições do Grêmio, só Deus sabe. Quarta-feira tem uma missão difícil contra o Cuiabá. Wesley, muito obrigado pela tua participação. É um prazer estar aqui. Espero que o Grêmio corrija esses rumos, porque eu tenho medo do que pode acontecer. Vamos esperar uma correção da dupla Grenal, do Grêmio, do Internacional e com certeza do Ipiranga, que tem mais uma semana para se preparar para depois enfrentar o Novo Horizontino pelo segundo jogo, o segundo desafio do Brasileiro Série C. Um abraço para ti, Wesley, e para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.